Os 12 discípulos de Jesus, sua jornada e destinos. No vídeo de hoje, apresentaremos um resumo da vida dos 12 discípulos de Jesus, e como cada um deles encontrou seu destino de acordo com os relatos bíblicos e algumas tradições históricas e religiosas. E como foi a morte dos 12 discípulos? Para saber, fique conosco e assista até o final e já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Segundo os relatos bíblicos, Jesus Cristo escolheu 12 discípulos para acompanhá-lo em sua jornada de ensinamentos e milagres. Cada um deles teve um papel fundamental na atenção da mensagem de amor e salvação. No entanto, suas vidas passam por desafios e perseguições. Simão Pedro. Simão Pedro, também conhecido como Cefás, era um pescador na região da Galileia. Ele foi o primeiro dos discípulos a ser chamado por Jesus. Pedro demonstrava uma personalidade impulsiva e fervorosa, muitas vezes tomando a frente entre os discípulos. Ele testemunhou milagres e eventos importantes, como a caminhada sobre as águas e a transfiguração de Jesus. Pedro também foi escolhido por Jesus para ser a rocha sobre a qual a igreja seria edificada. No entanto, durante a prisão de Jesus, Pedro negou-o 3 vezes, cumprindo a profecia feita por Jesus. Após a ressurreição de Jesus, Pedro se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva. De acordo com a tradição, Pedro foi martirizado em Roma durante a paixão de Nero, sendo crucificado de cabeça para baixo, a pedido próprio, por não se achar digno de morrer como seu mestre. André. André era irmão de Simão Pedro e também era pescador na região da Galileia. Ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus, após ter sido discípulo de João Batista. André trouxe seu irmão Pedro para conhecer Jesus, e juntos, eles se tornaram pescadores de homens. Embora não tenha desempenhado um papel tão marcante quanto a Pedro, André foi um discípulo fiel e testemunhou muitos ensinamentos e milagres de Jesus. Após a ascensão de Jesus, a tradição indica que André pregou na Ásia Menor, especialmente na região da Grécia e da Macedônia. De acordo com a tradição, ele foi crucificado em Patras, na Grécia, e assim como Pedro, não se sentiu digno de morrer como Jesus, então foi crucificado em uma cruz em forma de X, conhecida como Cruz de Santo André. João. João era irmão de Tiago e filho de Zebedeu. Ele foi um dos primeiros discípulos a ser chamado por Jesus. João é conhecido como o discípulo amado e era particularmente próximo de Jesus, participando de eventos emocionantes como a última ceia e a crucificação. Após a ressurreição de Jesus, João se tornou um dos principais líderes da igreja primitiva em Jerusalém. Ele escreveu o Evangelho de João, as Epístolas de João e o livro do Apocalipse. João sobreviveu a várias perseguições e tentativas de assassinato. A tradição indica que ele morreu de morte natural em Éfeso, na Ásia Menor, por volta do final do século I. Filipe. Filipe foi chamado por Jesus quando este estava em Cafarnaum. Pouco se sabe sobre sua profissão ou antecedentes, mas ele era da mesma cidade de André e Pedro. Filipe testemunhou muitos dos milagres de Jesus e teve um papel importante na multiplicação dos pães. Ele também foi alcançado por alguns gregos que desejavam ver Jesus. Após a ascensão de Jesus, Filipe pregou o Evangelho na Ásia Menor, especialmente na região da Frígia. A tradição indica que ele foi martirizado em Hierápolis, na Frígia, onde foi crucificado ou apedrejado. Mateus, Levi. Mateus era um cobrador de impostos antes de ser chamado por Jesus para segui-lo. Ele era cobrador de impostos romanos na cidade de Cafarnaum, o que o tornava impopular entre os judeus. Após ser chamado por Jesus, Mateus organizou um grande banquete para apresentar Jesus a outros cobradores de impostos e pecadores. Mateus escreveu o evangelho que leva seu nome, enfatizando a genealogia e o cumprimento das profecias messiânicas. Após a ascensão de Jesus, a tradição indica que Mateus pregou na Judéia e na Etiópia, onde foi martirizado por esfaqueamento ou decapitação. Tomé. Tomé, também conhecido como Dídimo, é lembrado por sua incredulidade em relação à ressurreição de Jesus.
Ele disse que só acreditaria se visse e tocasse as feridas de Jesus. Posteriormente, Jesus apareceu a Tomé e permitiu que ele fizesse exatamente isso. Tomé então proclamou: "Meu Senhor e meu Deus." Pouco se sabe sobre seu ministério posterior, mas a tradição sugere que Tomé pregou o Evangelho na Índia, onde realizou muitos milagres e estabeleceu uma comunidade cristã. Ele foi martirizado por lanças durante uma concentração. Simão, o Zelote. Simão é mencionado nas listas dos discípulos como Simão, o Zelote. O termo Zelote indica que ele provavelmente tinha ligações com o movimento político-religioso dos Zelotes, que buscava a libertação do domínio romano na Judéia. Pouco se sabe sobre sua vida posterior, mas a tradição indica que Simão pregou na Palestina e na Pérsia. Ele foi martirizado por crucificação na Pérsia. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago era irmão de João e filho de Zebedeu. Ele era pescador e foi chamado por Jesus juntamente com seu irmão. Tiago e João eram conhecidos como filhos do trovão devido ao seu temperamento impetuoso. Tiago foi testemunha de eventos emocionantes, como a transfiguração e a agonia de Jesus no jardim do Getsêmani. Ele também foi um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, juntamente com Pedro e João. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. No ano 44 d.C., durante o reinado de Herodes Agripa I, ele foi decapitado em Jerusalém. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, também conhecido como Tiago, o menor, ou Tiago, filho de Alfeu, foi chamado por Jesus para ser um de seus discípulos. Ele é frequentemente identificado como o autor da Epístola de Tiago no Novo Testamento. Pouco se sabe sobre sua vida e ministério, mas é mencionado que ele pregou na Palestina e no Egito. A tradição relata que Tiago foi martirizado por apedrejamento ou crucificação em Jerusalém. Judas, filho de Tiago. Judas, também conhecido como Judas Tadeu, é mencionado nas listas dos discípulos como Judas, filho de Tiago. Ele é lembrado por fazer uma pergunta durante a última ceia, na qual Jesus respondeu com palavras de conforto. Pouco se sabe sobre sua vida posterior, mas é relatado que Judas pregou o Evangelho na Síria, na Mesopotâmia e na Pérsia. A tradição não fornece informações específicas sobre seu martírio. Bartolomeu, também conhecido como Natanael. Bartolomeu é frequentemente identificado como Natanael mencionado no Evangelho de João. Ele é descrito como um homem honesto e sincero. Pouco se sabe sobre sua vida e ministério, além de seu nome. A tradição sugere que Bartolomeu pregou o Evangelho na Índia e na Armênia, realizando milagres e convertendo muitos. Ele foi martirizado, com relatos divergentes que indicam que ele foi esfolado vivo ou decapitado. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é conhecido como o discípulo que traiu Jesus. Ele fez um acordo com os líderes religiosos para entregar Jesus em troca de 30 moedas de prata. Após a traição, Judas sentiu remorso e tentou devolver o dinheiro, mas acabou se enforcando. Sua morte é marcada por tristeza e tragédia. Essas são as informações sobre os 12 discípulos de Jesus e seus destinos. Eles desempenharam papéis importantes na tensão da mensagem do Evangelho e enfrentaram desafios diversos em seu caminho. Esses 12 homens corajosos enfrentaram perseguições, martírios e adversidades, mas sua dedicação e fé na mensagem de Jesus perderam um legado duradouro. Suas vidas são um exemplo de devoção e amor a Deus, servindo como inspiração para os cristãos ao longo dos séculos. Escreva aqui embaixo nos comentários se você já sabia como morreram os apóstolos de Jesus, e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora para não perder nenhum vídeo novo, e não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Nos encontramos no próximo vídeo.